E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão, 29ª rodada. Vamos falar dos jogos de quinta-feira. Jogos quentes, cara, rodada importante porque a distância de pontuação entre o Flamengo e o Palmeiras diminuiu. Caiu de 10 para 8 pontos e quem imaginava que fosse improvável, aconteceu, cara. Por isso que eu falei ontem, torcedor palmeirense, time do Palmeiras, tem que sonhar, cara, tem que acreditar. Tá difícil? Tá difícil, mas se vocês não sonharem, ninguém vai sonhar, o torcedor flamenguista não vai sonhar por vocês. Então, sonha, não custa sonhar, claro que sempre com muita, como diz o Felipe Melo, com muita responsabilidade, muito pé no chão, porque a distância ainda é muito grande, mas sonhar não custa nada, né? A consequência vai ser a classificação para a Libertadores. Então sonha, né? Aconteceu difícil, o Goiás conseguiu, aliás, arrancar um empate com o Flamengo e o Palmeiras sai um pouco mais feliz nessa rodada, né? Vamos falar já desse jogo do Flamengo, que foi um jogo quente, tá? O primeiro tempo terminou 0-0, parecia indicar de fato que o empate fosse acontecer, mas quem esperaria o segundo tempo que foi dessa partida, né? Porque o primeiro tempo o Flamengo teve algumas oportunidades e não conseguiu pôr a bola para a rede. Parecia que ia ser um jogo semelhante à rodada anterior, como foi do CSA. Um jogo mais enjoado, um Flamengo um pouquinho mais apático, né? Claramente ainda, e eu falei, é natural isso, tá? Porque o Flamengo vive um momento mágico, vive um momento em que eles vão para a final da Libertadores, então eles ainda estão meio ressaqueados, é natural, faz parte, ainda mais como foi a classificação, é natural que fizesse um jogo abaixo contra o CSA, é muito natural também que isso perdurasse, porque sai do Rio de Janeiro, vai para Goiás, vai para o Serra Dourada, jogar no Serra Dourada é muito difícil, todo mundo fala isso, é muito complicado, mas o Flamengo eu acho que foi melhor na primeira etapa, teve uma grande oportunidade com o Pablo Mari, uma cabeçada que bateu na trave, depois o Gabigol sozinho, ele chutou o goleiro Tadeu do Goiás defendeu meio que no susto, ali a bola bateu no ombro, na cara dele, evitou o gol do Gabigol e parecia que ia ser um jogo mais nesse clima, né? Parecia tudo encaminhar para um Flamengo que teve suas oportunidades, que perdeu, que não seria não seria um jogo tão fácil para o Flamengo, né? Até pelas oportunidades criadas que não está muito habituado a acontecer. Parecia que o jogo se encaminharia para isso, mas não, cara. O segundo tempo foi mais quente. Começa o Flamengo abre o placar com um gol do Gabigol, um gol meio na sorte. O goleiro defende e a bola cai caprichosamente nos pés do Gabigol e ele dá uma tropeçada ali meio desengonçado, mas ele consegue dominar a bola, manda para a rede e aquele hoje tem gol do Gabigol, que aliás pode custar caro na Libertadores, fez valer, ele fez mais um gol. O Flamengo amplia, joga um balde de água fria no torcedor do Goiás. O segundo gol do Rodrigo Caio, é um gol de artilheiro do Rodrigo Caio, a lá Gabigol, né? Foi um cruzamento na área, o cobrança de escanteio, o Bruno Henrique ajeita ali de cabeça, a bola sobra no Rodrigo Caio e ele, com muita habilidade, faz o toque para o gol. O Flamengo amplia a sua vantagem e aí sim parecia que se encaminharia para a vitória ou até para uma goleada, porque foram dois gols muito rápidos, dois gols que muita falta de atenção da defesa do Goiás e parece que a maré se inverteu, né? Primeiro tempo parecia que a maré estava um pouquinho embaixo, aquela maré de sorte, digamos assim. Claro que o Flamengo não precisa de sorte, né? Mas aquela maré de fazer gols fáceis com mais naturalidade se inverteu e as coisas começaram a acontecer para o Flamengo. O Flamengo tirou um pouco o pé, natural, né? Vinha de um primeiro tempo um pouco mais cabisbaixo, um pouco mais lento, faz os dois gols, seguiu aí um pouco mais lento, pô, estamos com dois na vantagem, não é preciso a gente forçar tanto, até porque o desgaste é visível nesse time do Flamengo. E eu já falei aqui mais de uma vez, tá? Mentalmente, alguns jogadores já parecem estar exaustos. Existem alguns certos momentos da partida em que eles têm alguns lapsos, né? E o que é importante ressaltar é que quando eles têm esses lapsos, esses aumentos de rendimento, é o time todo que ganha rendimento ao mesmo tempo. Isso que é bacana nesse Flamengo.
Assim como foi contra o CSA, eles meio abaixo, meio cansados, meio baleados, ainda um pouco ressaqueados da vitória da Libertadores, mas quando tem aquele lapso de melhora, o time inteiro melhora como um todo e o Flamengo consegue o resultado. E isso a gente já viu em outras partidas também. E aconteceu nessa partida também. Foi um momento ali de 10, 15 minutos que o Flamengo melhorou bastante, todo mundo melhorou, mas depois, é claro, aquele relaxamento natural acontece e o Goiás se aproveitou disso. Conseguiu empate conseguiu empate não, conseguiu diminuir a desvantagem ali com o He-Man, né, com o Rafael Moura, um belíssimo cruzamento ali do Michael. Aliás, o Michael deu uma canseira nesse Flamengo, hein? É um grande jogador. Que jogador esse Michael, cara. Tá jogando demais. E ele fez, aliás, o gol do empate do Goiás. Um belíssimo lance, aliás. Um chute por cima do goleiro. Quando o Flamengo estava com um jogador a menos, o goleiro César foi expulso. Você vê aí a situação, né? Parece que o Diego Alves faz falta mesmo, né? O cara é muito bom goleiro, se destacou na partida anterior, e aí quando ele não está em campo nessa partida, o, o Flamengo toma 2 gols assim de uma forma que não está muito acostumado a tomar, tá? Lógico que para mim não foi culpa do goleiro, o Diego Alves provavelmente teria defendido um deles, porque um grande goleiro que vive uma grande fase, mas fato é que não foi culpa deles, né? O Flamengo mais de uma vez já mostrou aí algumas falhas defensivas e nesses 2 lances ficou muito evidente, né? O Michael foi muito feliz, um toque por cima do goleiro. Aliás, eu falei do César, foi expulso por um chute, né? Ele chutou o jogador do Goiás, agora não tô me recordando quem foi, mas ele saiu todo estabanado do gol, e aí ele foi tentar tirar a bola, ele errou a errou essa saída do gol, saiu da área e ele deu um chute no jogador do Goiás. O árbitro a princípio deu um amarelo, foi revisar e depois deu um vermelho direto. Então, prejuízo para o Flamengo, uma partida que parecia fácil, parecia se encaminhar para uma vitória tranquila, acabou tomando aí o empate, cedeu e o Palmeiras consegue diminuir essa distância em pontuação. Cara, eu não vejo nenhuma crise, nenhum motivo para desespero, tá? É claro que tem sempre aqueles torcedores, né, e dos dois lados, tá? Eu já vi tanto os torcedores do Flamengo quanto do Palmeiras. Torcedor flamenguista preocupado, eu acho que essa preocupação para qualquer time, qualquer campeonato, ela é natural, ela tem que persistir até o final do campeonato, porque é um campeonato de pontos corridos, tudo pode acontecer, essa preocupação é natural, mas também não precisa ser tão pessimista. O Flamengo tem uma ampla vantagem e não só isso, o Flamengo joga um futebol suficiente para se manter nessa liderança, então não tem motivo de desespero, como eu vi, tá, algumas reações. E pro lado palmeirense, acho que eu vi alguns torcedores com muita exaltação, tá? Olha, calma, é o que eu falei, sonha, sonha, mas sonha com o pé no chão. Não adianta ficar sonhando, é nóis, agora sim, é bicampeão. Calma, gente, porque se sonhar desse jeito, o tombo vai ser duro e vai doer, cara. Vai doer na face. Então, sonha, mas sonha com responsabilidade. Tem uma distância muito grande a ser tirada. O Flamengo é um time muito regular e o Palmeiras é um time que ainda oscila muito. Não adianta só ficar espelhando nessa partida que fez contra o São Paulo, porque eu falei, eu vi reações dos dois lados, tá? Nossa, o Palmeiras jogou demais, a gente tem que tomar cuidado, jogou demais contra o São Paulo. Foi uma partida que o Palmeiras fez uma partida brilhante. A outra grande partida que o Palmeiras fez foi aquela goleada. Eu esqueci que partida foi o segundo, terceiro jogo do Mano Menezes sob o comando do Palmeiras. Deixa eu ver se eu consigo encontrar quem foi, que teve aquela goleada espetacular do Palmeiras, né? E aí, eu acho que foram só. Teve aquela partida e depois disso, essa partida mais recente contra o São Paulo, eu não tô conseguindo encontrar, tá, galera? Vou pedir desculpas, mas teve, para quem se recorda, teve uma goleada ali do Palmeiras para cima
segundo ou terceiro jogo sob o comando do Mano Menezes, agora eu não estou recordando, tá? Quem foi? CSA, achei. Foi 6-2 para cima do CSA. Essa foi uma partida em que o Palmeiras apresentou um futebol impressionante, tá? Porque fez gol, continuou buscando gols. Depois, contra esse time do São Paulo, acho que essa segunda grande atuação do Palmeiras sob o comando do Mano Menezes. Então, quer dizer, você vê, eu consigo tirar 2 partidas só e o Mano já tem uma sequência, várias partidas sob o comando do Palmeiras, claro, várias partidas de bons resultados, vencendo, mas oscilando, cara, oscilando atuações. Quando jogou contra a Chape e o Avaí, o Palmeiras sofreu demais. Então, fica esse ponto. Que eu falei, eu vi gente falando, nossa, jogou demais contra o São Paulo, a gente tem que tomar cuidado, no caso do torcedor do Flamengo, e no caso do torcedor palmeirense, nossa, jogamos demais, vamos chegar. Calma, tá? O Flamengo, mais uma vez eu vou repetir, é um time muito regular e um time que vem de uma boa fase. Né? Os gols vêm acontecendo de uma forma muito natural. E o Palmeiras, por outro lado, é um time que, apesar de estar numa sequência muito boa e de bons resultados, é um time que está oscilando muito essas atuações. Faz uma grande partida, depois tem uma queda, fica 2, 3 partidas jogando aí meio apático, depois tem um crescimento de rendimento. Então eu acho que tem que tomar um certo cuidado. É possível chegar? É. E eu falei, há 10 anos atrás, se eu não me engano foi 2009, o, 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 o Palmeiras tinha 10, 9 pontos de vantagem para o Flamengo e o Flamengo conseguiu reverter essa vantagem e foi campeão. Já aconteceu, por isso que eu falei, calma, tem que esperar até o final do campeonato. Mas a sequência dos dois times, o Flamengo tem uma certa vantagem em relação à sequência. Claro que o Flamengo ainda tem o foco na Libertadores. E claramente isso está impactando mentalmente nos jogadores, tá? Essa questão de chegar na final da Libertadores, eles estão meio que, parece que meio que no mundo da fantasia, assim, meio que no mundo de sonhos. E lógico, estão vencendo, venceu a partida do CSA, essa aí quase venceu também, mas você vê que é um time que já está um pouco mais desgastado, e um time que está sentindo já esse clima de final, um time que está vivendo essa ansiedade de jogar a final da Libertadores. Então precisa tomar um certo cuidado e o Palmeiras tem que se aproveitar desse momento, tem que focar nisso. Ó, o Flamengo está ansioso, eles estão cansados pela sequência de jogos, a gente tem que aproveitar, porque os tropeços podem acontecer. Já aconteciam agora, próxima partida vai enfrentar o Corinthians, então é clássico nacional. Próxima partida é o Corinthians do Maracanã, né? E clássico nacional, Corinthians é um time que não vem numa boa fase e com certeza nessa partida vai jogar 100% na defesa. Eu acho que o foco principal do Corinthians vai ser sair com um empate dessa partida. O Corinthians vai nem pensar em vencer. Vai lá para se defender e a gente já viu isso, né? Para quem não se recorda, recentemente, no passado recente, Corinthians e Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil, se eu não me engano, o Corinthians foi lá jogar contra o Flamengo no Maracanã, claro que era um outro contexto, outro técnico. é, o Flamengo não vivia uma boa fase e apresentando um bom futebol como apresenta hoje, mas o Corinthians foi para lá, tomou uma pressão, jogou 100% para se defender e segurou a bronca. Então fica aí o detalhe. É mais uma partida em que o Flamengo pode sair aí com apenas um ponto. Então o torcedor palmeirense vai ter que ter isso em mente e vai ter que, acreditem se quiser, vai ter que torcer para o Corinthians, talvez o seu maior rival no estado, né? Então fica aí esse, esse ponto aí da próxima rodada, um ponto interessante. Vamos dar sequência, falar de Santos agora, porque o Santos venceu o Bahia 1-0, um placar meio magro e o Santos cansou de perder gol, cara. Impressionante, boas oportunidades, teve chance do Eduardo Sacha, o Carlos Sanches foi dar um cruzamento na área e quase fez um golaço. Teve uma cavadinha do Jorge, isso já no segundo tempo, quase encobriu o goleiro. O Santos chegou a abrir o placar exatamente com o Eduardo Sacha, um gol que ele estava impedido, muito bem marcado, né? E demorou, fez o gol, comemorou, mas aí a arbitragem foi revisar e acabou anulando o gol. O Santos teve várias oportunidades, é o que eu falei, teve uma do Soteldo, também um chute cruzado, passou ali na trave esquerda.
e o Santos acabou fazendo gol mesmo com um lance de penalidade. Carlos Sanches foi lá, cobra muito bem, batedor oficial aí, né? Cobrou muito bem, um lance de falta indiscutível, né? Na minha opinião, o Bahia saiu errado com a bola, o Marinho recuperou, foi para a grande área e o Juninho acabou fazendo pênalti nele. O lance que o árbitro estava totalmente na jogada, estava do lado do lance e marcou a penalidade direto. O Santos abre o placar. O Bahia chega a empatar com o Juninho mesmo, se eu não me engano. Cara, um chutaço, mas um chutaço mesmo. Foguete. O Moisés teve uma cobrança de falta. O Moisés ajeita ali pro Juninho e ele faz um belíssimo gol de primeira, cara. Um chutaço. Mas a arbitragem revisou, viu o impedimento do Moisés. Cara, é um lance dos mais complicados. Eles traçaram a linha ali, só que é, pela imagem de câmera não dá para ver absolutamente nada, tá? Parece mesma linha. Enfim, eles falam que a tecnologia é infalível, deu alguns milímetros ali, anulou o gol. Eu acho que não cabe discussão, né? Eu acho que eles mostraram ali, eles sempre traçam uma linha azul e uma linha vermelha, né? E aí mostrou uma linha milimetricamente à frente da outra, então não tem muito o que discutir. Tá um lance questionável, sim, mas não é um lance abominável, como a gente vê em algumas marcações, mas um lance muito difícil, anulado e livrou aí o Santos de mais um resultado negativo. São mais 3 pontos e o Santos segue firme e forte, né, para essa classificação para a Libertadores, em busca dessa classificação para a Libertadores. Um Santos que vive um momento meio conturbado, né? Recentemente aí, nessa semana, um, meio movimentado aí os bastidores do Santos, tá? Já Cuevas já não joga mais nessa temporada, diz que chegou atrasado no treino, então já nem joga mais essa temporada pelo Santos. Que momento, que contratação infeliz do Santos, né? Eu tinha muita expectativa quando o Santos anunciou o Cuevas e infelizmente um jogador problema, né? Infelizmente não deu certo. Aí o Paulo Tuori, ele que deu essa notícia aí do Cueva, falou aí de vários problemas, criticou aí questão da gestão aí do Santos, diz que ele mesmo não sabe se o São Paulo ele continua, diz que ele mesmo não sabe se continua, ele que é tido aí no Santos como o grande intermediador entre o Pérez, o presidente Pérez e o Sampaoli, né? Que os dois já. O São Paulo já falou uma coisa, aí o presidente vai lá, rebate. Enfim, é muito difícil a situação do Santos nesse momento. Difícil politicamente, tá falando. Em relação ao futebol, segue tudo em ordem, mas eu acho difícil que a gente veja o São Paulo no Santos no ano que vem. O Santos já falou que é o presidente, o próprio Autuori disse que o Santos não tem mais dinheiro para grandes contratações. E se eu não me engano, o contrato do Cueva, o Santos tem que comprar o jogador, tá? Pelo contrato que fez, ele vai ter que comprar o jogador. Um jogador problema, já nem vai atuar esse ano. Deus lá sabe se vai atuar o ano que vem. Então fica aí uma péssima contratação do Santos, um dinheiro que vai para o ralo. E o Santos, mais uma vez, repito, sem dinheiro para grandes contratações. Duvido muito agora, eu acho que duvido muito que o Sampaoli continue no ano que vem, né, no time do Santos. Aliás, essa partida terminou quente, né? Aliás, deixa eu terminar só falar de Santos e Paulo Autuori, que depois eu volto para a partida do Flamengo e para a partida do final da partida do Flamengo e final da partida do Santos. Santos, essa temporada eu acho que tem que focar nessa Libertadores, mas por ano que vem eu imagino que vai ter problema principalmente em relação à comissão técnica. Eu vejo nesse momento um pouco difícil de um técnico conseguir colocar esse Santos para jogar em alto nível no ano que vem. É um time que precisa de reforços de alguns setores. O Sampaoli, para mim, conseguiu tirar o melhor desses jogadores que estão hoje. E se não permanecer nesse time, o que provavelmente vai acontecer, é difícil. Vai ser um ano complicado para o Santos. Não estou falando de rebaixamento nem nada disso. Complicado em termos de busca de títulos, né? O Santos é um time muito regular, ano após ano é um time sempre muito relevante, sempre revela novos jogadores, novos
bons jogadores. Esse ano, no caso, foi o Thailson. Então, o Santos sempre consegue, ano após ano, tirar bons resultados, conseguir bons resultados, mas os títulos, que é o que importa, eu vejo o Santos nesse momento um pouco distante de disputa de títulos para o ano que vem. Complicada a situação do Santos. Fica aí a nossa torcida, tá? Mas eu acho muito improvável que o São Paulo continue. Se ele continuar, vai ser muito pelo respeito que ele tem pelo clube, né? Pela camisa e pela simpatia que ele tem pela cidade de Santos. Claro, obviamente, um cara muito gente boa. Se vira e mexe, a gente vê reportagem do São Paulo no Santos. Vai jogar futebol aí na praia, convida a molecada para visitar a casa dele, para visitar, participar e ver os treinos do Santos. Então, um cara que se identificou muito bem com a cidade, né? E se ele ficar, provavelmente vai ser muito mais por conta disso do que por questões salariais, porque ele sabe que vai ter um problema. Ele já tem um certo problema de relacionamento com o presidente do Santos, o José Carlos Pérez. E já sabe que não vai ter reforços de peso. Então, se ele se mantiver, claramente é porque ele confia nesse elenco. Lógico que vai continuar reclamando, brigando por reforços, mas porque ele confia nesse elenco, porque ele gosta da cidade. Então, fica aí a nossa expectativa, né? Talvez queira viver 1 ou 2 anos aí de mais tranquilidade, né? Próximo à praia, enfim, isso pode acontecer, vai saber o momento pessoal que vive o São Paulo. Às vezes ele quer ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paz, uma cidade um pouco não tão badalada, por exemplo. Lógico que Santos é uma cidade muito grande, tem o porto ali, o principal porto do país, mas não é, por exemplo, a capital de São Paulo. Aí é uma coisa de louco. Então, muito diferente, um clima mais ameno. Então fica aí a nossa torcida, que eu falei aí, final da partida de Flamengo, Goiás e Flamengo, teve uma discussão entre o Gabigol e o William Arão. Engraçado, curioso que teve outra partida que o William Arão discutiu com o Felipe Luiz, tá? Então fica aí o cara de cabeça quente, né? O William Arão, o cara que vai pro pau e bate boca mesmo. O Gabigol já falou que coisa de jogo, normal, mas fica aí essa coisa para se chamar atenção. Não tem nada de problema de relacionamento de elenco, nada disso, porque é o que eu falei. Isso já aconteceu entre o William Arão e o Felipe Luiz, mas só fica aí o destaque, esquentou o clima. E no jogo do Santos, o São Paulo ele foi discutir com o torcedor, e ele falou que era torcedor do Bahia que estava com a camisa do Santos. Foi lá discutir, aí o Jorge ficou pedindo calma, tentou apaziguar. Bacana a atitude do Jorge, aliás, mas o São Paulo ele perdeu a cabeça. Falou: não, eu não vou admitir que venham falar mal de ninguém do Santos. Eu vou para discutir mesmo. Então, engraçado, curioso, esquentou o clima também no final dessa partida. Vamos partir para falar do Internacional, partida entre Internacional e Atlético. O Internacional abre o placar com o Rodrigo Lindoso, um belíssimo gol, um passe do Guerreiro. Cara, que passe do Guerreiro, ele tava ali meio marcado, meio de lado, um bolão pro Rodrigo Lindoso, que fez um golaço de cobertura. O Atlético chega no empate com o gol do Rony, um belíssimo gol do Rony. E é o que eu falei, esse time do Atlético Paranaense, um time enjoado, um time que vai para incomodar, né? Ele vai para fazer o futebol deles. O Inter teve grandes oportunidades, teve um gol a favor, o Guerreiro perdeu o gol e ficou por isso mesmo, né? Terminou 1-1, um resultado não muito bom para o Internacional. O Atlético já não tem nada para almejar nesse Campeonato Brasileiro, mas vem jogando um belíssimo futebol, vem complicando a vida de todo mundo. E para o Internacional ruim, porque ver o Grêmio agora terminar essa rodada à sua frente na tabela, quinto colocado. Então, era uma partida importante, primeira partida do Zé Ricardo sob o comando aí do Internacional, uma partida que o Inter poderia ter saído com a vitória, principalmente pela questão do pênalti, né? Pênalti a favor, Guerreiro cobrando, assim, cara, cenário perfeito para sair com a vitória e acabou, brilhou aí a estrela do goleiro Santos, que fez a defesa e terminou 1-1. Para o Atlético Paranaense pouco importa esse resultado, para o Internacional um resultado muito ruim, né? Principalmente jogando em casa, eram 3 pontos que praticamente estavam contabilizados. E para o torcedor colorado,
tinha também a questão do orgulho ferido, né? A revanche, né, da final da Copa do Brasil, que acabou terminando em empate, acabou não conseguindo sair vencedor. A partir agora para a partida do Botafogo e Cruzeiro, Botafogo perdeu, tá? O Cruzeiro venceu de 2-0. O Botafogo jogava em casa e mais uma partida em que o Botafogo perde, tá? O Cruzeiro sai na frente, um gol do Kaká, né, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar para não falar besteira aqui. Gol do Kaká, né? 25 minutos. Final do primeiro tempo, o Botafogo aumentou a pressão. Essa pressão seguiu o segundo tempo. O Botafogo não conseguiu converter essa pressão em gol. O Cruzeiro se defendeu muito bem. No finalzinho da partida, já nos acréscimos, o Ederson fez o gol para ampliar, para sacramentar essa vitória e para tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Então, duas coisas importantes, tá? Eu falei ontem que o Cruzeiro não adianta ir lá vencer o Corinthians na Arena Corinthians e depois empatar com o Fortaleza, né? Precisa vencer, precisa pontuar, precisa tirar pontos dos seus adversários diretos ali, que estão embaixo na tabela. E hoje, hoje não, ontem, fez o seu papel, fez a lição de casa, venceu do Botafogo, que é um adversário direto ali, né, na briga pelo rebaixamento, e fica aí a um ponto exatamente desse Botafogo. Então, uma partida de destaque, um Cruzeiro que vem em recuperação, vem melhorando o nível do seu futebol. E para o Botafogo, cara, fez uma boa partida. Falei, fez uma pressão depois que tomou o gol, terminou o primeiro tempo muito pressão, segundo tempo também muita pressão. O Cruzeiro teve cabeça, maturidade para segurar esse placar e ainda conseguir ampliar no final da partida para matar o jogo. Então fica 2 pontos aí. Um Cruzeiro que vem apresentando uma melhora, um potencial aí de fato se livrar de vez desse fantasma do rebaixamento, e um Botafogo que vive à sombra desse fantasma, tá momento conturbado, difícil, uma sequência de maus resultados. Então, parada difícil para o Botafogo. E para o Cruzeiro também segue difícil, mas já é um time que já conseguiu se recuperar. Eu acho que o Cruzeiro, partida após partida, vem mostrando que recuperou a sua confiança e de que tem tudo para sair dessa situação que, é claro, a gente não tem elenco para estar ali, mas acho que pensando partida a partida, eu acho que é isso que tem que fazer e principalmente precisa tirar pontos dos seus adversários direto. Mais uma vez eu repito, não adianta ir lá, vai jogar contra os times do G6, jogar só na defensiva, não, vou fazer a partida da minha vida, não vou perder. Aí joga contra, ou não vou perder ou vou ganhar, né? Aí ganha, beleza, ó, que legal, ganhamos do quinto colocado. Aí chega, vai jogar contra o adversário direto pelo rebaixamento e empata, jogando em casa. Então não adianta, cara, não adianta. Você precisa tirar pontos dos seus adversários diretos. E o que vier quando se joga contra os times de cima é lucro, né? Não adianta jogar a partida da vida contra os líderes e depois esquecer que tem um embate direto, aí um confronto direto na disputa pelo rebaixamento. Então fica esse ponto, não só para o Cruzeiro, lógico que eu estou destacando o Cruzeiro porque jogou ontem e eu comentei no podcast de ontem também, mas para todos esses times que estão embaixo, né? Que eu falei, comentei aqui nesse podcast mesmo, hoje mesmo. O Palmeiras teve muita dificuldade contra a Chape e contra o Avaí. Dois times que dificultaram muito a vida do Palmeiras, jogaram a vida contra o Palmeiras, e aí quando vão disputar entre eles ali, as partidas entre eles, aí perde uma partida aqui, empata a outra ali, jogando em casa, aí não adianta nada, não adianta nada o partido, tudo bem que perdeu do Palmeiras, né, não adianta nada ter feito um partidaço contra o Palmeiras e quando vai pro confronto direto, né, não conseguir uma vitória, não conseguir os 3 pontos. Então fica aí esse, todo mundo fala isso. Eu acho que a partida da vida, a partida que os caras têm que jogar na defesa, principalmente para não tomar gol, essas partidas, esses confrontos diretos, né? Explorar o contra-ataque. Esse é o jogo que eles têm que fazer. Isso não é fazer esse jogo contra os líderes do campeonato, porque aí não resolve a vida deles, né? Quando vão jogar entre eles, aí joga para cima, joga para
tentar fazer um gol atrás do outro, aí acontece o que aconteceu com o CS com o Avaí, né, toma 3 gols do Fortaleza. Então, fica esse ponto de atenção, né, precisa tomar cuidado, claro que a situação já do Avaí já é muito mais complicada, mas para todos os outros, tirando também, talvez a Chape, que está um pouco distante, mas todos os outros seguem muito em aberto, tá, muito difícil a situação, essa disputa aí pela para ver quem vai ser rebaixado vai até o final do campeonato, hein. Segue quente, todo mundo muito próximo e vai tá embolado e vai continuar embolado, tá. Vou ficando por aqui hoje, mais uma vez fica aí o destaque, né, o Palmeiras conseguiu diminuir para 8 pontos a distância pro líder Flamengo. Pode sonhar, torcedor palmeirense. Outra coisa que eu queria só finalizar e que eu não comentei ontem é sobre o Corinthians. O Corinthians depois da partida contra o CSA, derrota para o CSA, quem foi dar a entrevista foi o presidente, tá? Foi o presidente do Corinthians, o André Sanches. E ele esbravejou, cara. Ele saiu dando cotovelada em todo mundo, né? Falou: o problema é de todo mundo, não é só do Fábio Carilli, o problema é meu, o problema é de diretoria, o problema é de jogadores. E ele falou: peço desculpa aqui, vou dar uma tossida. Opa, perdão, galera. Falou lá. Se tem jogadores que quer sair de férias, já avisa, cara. Já avisa que eu dou férias. Eu preciso aqui de jogadores comprometidos, né? O salário está em dia, não tem porquê tá jogando, apresentando seu futebol. E aí ficou, né? Ficou na bronca, obviamente, mas ficou destaque, né? Dizer que alguma coisa vai ter que mudar no Corinthians e realmente, a situação um pouco complicada, difícil, né? Difícil saber o caminho certo para o Corinthians, um time que tem muita identificação, esses jogadores já renderam bem de uma certa forma, o Carille um técnico que, falei, tem muita identificação com o clube, então é difícil entender o momento que o Corinthians vive, e para mim, mais uma vez eu repito, tem um problema interno ali, e eles precisam encontrar um meio termo, para que esse problema fique de lado pelo menos nessas últimas rodadas, tá? Pô, deixa de lado, tem um problema? Tem, mas vamos deixar de lado nossas diferenças, vamos focar no Corinthians, vamos dar esse presente para o torcedor corintiano, porque se não, essa temporada do Corinthians já era, né? Não adianta mais ficar colocando, é mais fácil, é o que o Andrés falou, é mais fácil dar férias para todo mundo e pôr a molecada para jogar, porque aí já tá entregue mesmo. Então vamos pôr a molecada para jogar, talvez ainda até mais. Então fica aí, né? Espero que consiga encontrar um meio termo. Ficou essa bronca aí do presidente e vamos ver se dá uma chacoalhada no Corinthians que falei, tem uma rodada tem uma partida difícil, né, na próxima rodada, no final de semana contra o Flamengo, vai jogar no Maracanã e eu acredito que vai ser uma partida em que o Corinthians vai jogar totalmente na defesa. Vai buscar sair mesmo com empate sem vergonha nenhuma, tá? Sem vergonha nenhuma de ser feliz. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará, um time que está vivendo um momento difícil, precisa fugir do rebaixamento, joga em casa, então é uma partida de muita responsabilidade para o Palmeiras. Aliás, o Ceará é o time que tirou a investidade do Palmeiras nesse campeonato. Então, duas coisas, né? Vai ter um jogo mental de ter que vencer, estamos jogando em casa, tem uma obrigação contra o time que está lá embaixo. E foi, de certa forma, uma revanche, porque foi o time que tirou a nossa invencibilidade. Então, vai ter um componente mental nessa partida, os jogadores vão ter que saber lidar com isso. O Flamengo, vida difícil contra o Corinthians, mas tem totais condições de vencer, principalmente ao lado do seu torcedor. O Santos vai enfrentar o Botafogo em casa, na Vila Belmiro. O Botafogo que vive uma situação muito complicada. O São Paulo vai enfrentar a Chape na Arena Condá e enfrentar a Chape na Arena Condá, complicado, hein? O Palmeiras já se complicou muito jogando contra a Chape. Não só o Palmeiras, mas eu dou destaque aí recente que teve o Palmeiras. Muita gente vai ter dificuldade, ainda mais uma Chape agora talvez retomando a confiança para sair, buscar aí sair do Z4, uma partida difícil do São Paulo que tem que se recuperar do baque que tomou aí no clássico contra o Palmeiras. O Grêmio vai enfrentar o Internacional, clássico quente, Grenal, uma partida que interessa aos dois, tá? Só a vitória interessa para seguir buscando essa classificação para a Libertadores. E para encerrar, ali embaixo, cara,
confrontos diretos, deixa eu só confirmar aqui. Fluminense e Vasco, tá? O Vasco não tá, eu acho que o Vasco hoje não tá tão ameaçado, tá? O Vasco já tá numa situação um pouco mais confortável, lógico, não dá para relaxar, mas vive uma situação mais confortável. O Fluminense sim tá na zona do rebaixamento, mas é um clássico carioca, e é uma partida que interessa muito ali embaixo da tabela, na parte de baixo da tabela, tá? Então fica aí o destaque dos times que estão mais embaixo. O outro destaque, Fortaleza e Atlético Mineiro. Então, Fortaleza também não está seguro, precisa dessa vitória, mas está à frente, está empatado em pontuação com o Atlético Mineiro. Então, a partida que interessa aos dois, tá? Quem vencer aí. O empate não é bom para ninguém e quem vencer dá uma respirada um pouco maior. Acho que fora isso, esses são os confrontos diretos ali dos times que estão embaixo na tabela. Vamos acompanhar a rodada quente. Não falei do Bahia, né? Só para finalizar, para o torcedor do Bahia não ficar na bronca, que eu falei de todo mundo e não dei tanto destaque ao Bahia. O Bahia infelizmente estacionou, tá? Perdeu do Santos, estacionou. Uma sequência de 3 derrotas consecutivas. Infelizmente, eu acho que o sonho da Libertadores para o Bahia vai ficar por aqui, tá? Foco na Sul-Americana agora, é isso que tem para hoje, infelizmente, porque Flamengo é líder absoluto, vai tomar aí. Claro que se o Flamengo for campeão da Libertadores, abre mais uma vaga aí para classificação na Libertadores, tá? Mas o Flamengo é líder absoluto, o Palmeiras vice-líder, o Santos, esse G4 é muito complicado, tá? Não dá nem para o Bahia pensar em G4. O que o Bahia dá para pensar é em G6, mas ainda assim está muito distante, porque Santos vive o melhor momento, São Paulo vive o melhor momento, Grêmio agora chegou, o Internacional também apesar de alguns maus resultados, mantém uma certa constância. O que dá para pensar é tomar a posição do Corinthians, né? Mas o Atlético Paranaense já está classificado, então também está fora da conta. Dá para chegar, mas pela sequência do Bahia, de uma fase horrorosa nesse momento, eu acho complicado. O Bahia está deixando escapar pontos importantes e principalmente pontos importantes jogados na Arena Fonte Nova. Então, se tivesse saído com empate, jogar por empate, pelo menos fazer um ponto, eu acho que teria sido menos pior. Mas eu acho que dá para sonhar. É um time que tem um bom técnico, já apresentou um futebol bastante impressionante, impressionou muita gente, aliás, com essa ascensão muito rápida. Tem bastante rodadas ainda, de repente engata aí uma sequência de 3, 4 vitórias, aí todo mundo volta a falar. Mas nesse momento, que eu falo, pela sequência do Bahia e por ter deixado de marcar pontos tão importantes, eu acho que a Libertadores nesse momento está um pouco distante. Foca na Sul-Americana, né? Foca em melhorar e se reencontrar no campeonato. De repente, para o final, nas últimas 4 rodadas, engata 4 vitórias seguidas. E aí, pô, volta a sonhar de novo. Enfim, eu acho que o Bahia precisa primeiro se recuperar em arrumar a casa, né? Vamos parar de perder, vamos pelo menos empatar as partidas, porque aí sim é o primeiro passo para reconstruir, para conseguir reencontrar o caminho da vitória, tá certo? Vou encerrando por aqui hoje, galera. Desejo a todos um ótimo final de semana. Vamos acompanhar essa rodada de final de semana que vai ser quente, promissora. E semana que vem nós estamos de volta para comentar a 30ª rodada, tá certo? Mais uma vez, um ótimo final de semana. Muito obrigado e até a próxima.